Ninguém teve milhão na sua família, a partir de você tente ter milhão. Ninguém leu na sua família, leia a partir de você. Ninguém creu na sua família, creia a partir de você. A partir da sua pessoa é que o mundo muda, não é se mudou antes de você, tem que ser a partir de você. Se você nasce munido de saúde plena, se você nasce numa condição adversa, independente de onde você nasceu, pode ter sido culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Agora, munido de saúde plena, se você morre na condição que você nasceu, aí foi escolha sua. O empenho que eu tinha até naquele degrau não só me conduziria a resultado baseado naquele nível de empenho. Esforço mediano, resultado mediano. Esforço extraordinário, resultado extraordinário. Então, eu dobrei meus esforços. Essa parada que eu sempre falo de que é possível, apesar de ser muito difícil, porque eu não gosto da ideia de que seja fácil. Eu falo que qualquer um que te falar que é fácil é um mentiroso. Por outro lado, qualquer um que te falar que é impossível é um sabotador de sonhos. Então, porque no Brasil nós somos criados com aquela ideia de que se até 40 você não conseguiu, você perdeu. Colocaram isso na nossa cabeça. Não, aqui é 40 anos, você não conseguiu, você tá fora do mercado, você perdeu. Você vai fazer o que der e tem que fazer o que der e ser grato por dar pra fazer aquilo. Siga a luta independente de quão complexo seja a caminhada, de qual é a sua idade, qual é a cor da sua pele, de quantas pessoas te apoiam, etc. Siga a sua caminhada porque é possível. É difícil pra caramba, mas é possível. Porque quem conseguiu, quem tá falando isso é um comum. Não é um cara extraordinário, é um cidadão comum de resultado extraordinário. Olhe pro resultado que é extraordinário, mas lembre-se sempre que é um cidadão comum, é um cara que até 40 anos de idade tinha água pra vender na praia. Então é possível. Seja complexo, seja fácil, seja mais ou menos complexo, é possível e é possível. E aí eu provei essa parada com a minha caminhada. Quando se nasce na condição que eu nasci, o sucesso nosso é outro. Não pegar num fuzil já é ser bem sucedido. Não ser o próximo corpo estendido no chão já é ser bem sucedido. A sua mãe não ter que te visitar em uma penitenciária já é ser bem sucedido. Os nossos primeiros milhões é isso. Sair da fome, da miséria, da escassez, isso já é milhão na conta pra quem nasceu na realidade que eu nasci. Então tem duas maneiras de ser milionário. Uma delas é propriamente tendo R$1 milhão em nota lá na sua conta. Outra é nascer na condição que eu nasci e chegar aos 40 pela porta da frente, sem ter pisado na bola comigo mesmo e ter proporcionado ao meu pai aquilo que eu não queria que a minha filha proporcionasse a mim. Então era o primeiro milhão. E eu passei muita dificuldade na vida. E um dia eu cismei que eu queria comer carne, só fazendo um link rápido, como eu comecei. À vontade, mano. Eu cismei isso aos 7 anos de idade que eu queria comer carne, né? Porque a minha condição era muito adversa. Meu pai comprava o básico e o básico nem sempre vinha o que a galera comia, né? Era o básico mesmo, macarrão, feijão, arroz. A ideia era matar a fome e não satisfazer a vontade, né? Você vai comer o que tem e ser grato por ter aquilo na mesa. E aí um dia eu tive curiosidade de conhecer carne. E aí eu perguntei na escola, os meus amigos estavam falando sobre carne, o que era aquilo, eles riram de mim. E aí quando alguém ri de você, você tem duas possibilidades. Achar, cara, realmente eu sou um bobo mesmo, achando que carne é pra mim. Ou fazer daquilo uma injeção de ânimo e falar, peraí, cara, por que estão rindo de mim? Por que alguém tem acesso a algo que eu não tenho? E eu fui pra segunda opção. Fui pra casa, perguntei pra minha mãe o que era carne. Ela falou, carne é uma parada, me explicou o que era e falou que não fazia parte do cardápio básico de quem nasceu na realidade que eu nasci. E aí eu falei, e o que eu tenho que fazer, mãe, se eu quiser conhecer essa tal carne? Ela falou, você tem que ter dinheiro. E pra ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que você tem 7 anos de idade, ninguém vai te empregar nessa idade. Eu falei, não, mãe, então não tem problema. É só eu trabalhar que eu chego a esse tal dinheiro e eu chego a carne. Ela falou, não, se você chegar no dia, você chegou o que você quiser, inclusive carne. E aí eu falei, tá, então eu vou trabalhar. E aí plantei minha primeira horta com meus irmãos, que era o que dava pra fazer na minha carne no lugar que eu tava. E aí fui pra rua vender alface. Consegui comer meu primeiro pedaço de carne. Só que quando eu comi meu primeiro pedaço de carne, eu tinha lembrado que na minha rua tinha um cara que tinha um quichute. E aí eu percebi que se eu conseguia comprar carne, eu conseguia também comprar o quichute. Aí quando eu cheguei no quichute, eu vi que eu dava para comprar também a conga, que era acima do quichute. Eu comecei a entender que bastava eu ter um desejo e disposição para fazer qualquer coisa dentro de um viés de honestidade para alcançar aquele desejo. E eu descobri isso na venda aos 7 anos de idade. Não é que eu queria ser vendedor, eu queria comer carne. Só que quando eu consegui vender alface, couve e almeirão, o mundo me apresentou na tora a venda. E aí eu comi carne, eu calcei quichute, eu calcei a conga e aí eu descobri que a mágica era essa. Eu traço um objetivo, eu traço um planejamento para alcançar esse objetivo. E aí comecei a sonhar outras coisas, ter minha roupa própria, comprada nova, porque eu nasci numa realidade onde o meu irmão mais velho, a roupa era comprada para ele, depois a roupa passava para minha irmã, depois essa mesma roupa passava para mim e eu tinha que cuidar dessa roupa porque eu tinha mais 2 irmãos mais novos do que eu. Então, na realidade que eu nasci, a roupa vai trocando de pessoas dentro de casa. E aí eu comecei a vender. Pitanguifo, no lugar que eu nasci, em Minas. Eu sempre muito observador, falo pra caramba, né? Sempre li muito a partir de 97. Meu pai sempre me falou que o mundo se divide em quem tem e quem não tem conhecimento. Então eu li muito a partir de 97, mas no anonimato, lutando as minhas lutas ali, sempre fazendo o que dava pra fazer. E aí
Você leu, é verdade isso? Você leu 4 livros por semana? Chegou a isso? Pô, cheguei. Não, Chegou a isso? Já cheguei a ler mais. Mais? Depois que eu entendi a necessidade, eu cheguei a ler mais. Sim, depois que você cria o hábito e entende a necessidade do conhecimento, certo, você não sai mais da condição de aprendiz. Então, o dia que eu entendi a necessidade real do conhecimento e eu vi que o meu tempo estava passando, eu falei, cara, eu tenho menos tempo para chegar. Eu vou ter que ter 10 vezes mais empenho. Aí, nessa época, eu cheguei a ler 4 livros por semana, porque eu tinha que fazer mais. O empenho que eu tinha até naquele degrau não só me conduziria a resultado baseado naquele nível de empenho. Esforço mediano, resultado mediano. Esforço extraordinário, resultado extraordinário. Então, eu dobrei meus esforços. Então, no período que eu estava lendo 4 livros por semana, foi o período que eu entendi que eu tinha menos tempo e que eu precisava ter o mesmo conhecimento que os demais. Então, tinha uma galera muito à minha frente e não adiantava reclamar que ela estava à minha frente, porque os caras tinham tido algum tipo de privilégio e eu não tinha tido esses privilégios. Eu entendi isso, falei, cara, nesse período eu preciso de esforçar mais que esses caras para tentar alcançar o nível de conhecimento que esses caras têm. Porque se esses caras conseguem o resultado que eles conseguem com esse conhecimento, eu preciso ter esse conhecimento. Não era garantia que eu ia conseguir aquele resultado, mas se eu tivesse o mesmo conhecimento, eu me colocava em condição de igualdade para aquele jogo. Eu sempre usei o controle emocional ao meu favor. E por não desenvolver o controle das emoções, a galera não consegue suportar o caos. A galera não consegue suportar alguém falando que você é a crise. A galera não consegue suportar uma adversidade. Então eu sempre fui emocionalmente controlado. Eu desenvolvi a arte de ter a habilidade de juntar os meus cacos e voltar para a arena depois de uma queda brusca. Eu tive berço, que é muito importante. O meu pai, apesar de ser um cara que estudou pouquíssimo, estudou a 4ª série de grupo, ele é um cara muito emocionalmente controlado. E minha mãe quase morreu num derrame cerebral em 1985. E meu pai tinha, 30 e poucos anos quando isso aconteceu. Aí no leito ali do hospital, com a minha mãe com sangue derramando na cabeça, o médico virou pro meu pai. Quando ele chegou com a minha mãe no hospital e com os filhos, o médico virou pro meu pai e falou, pode chamar os filhos para ver a mãe pela última vez em vida, porque ela não vai passar dessa cirurgia. E ali meu pai chamou os filhos para fazer uma reunião com os filhos e falou, olha, nós nos comportamos como uma empresa, onde eu sou o líder, a mãe de vocês é outra líder e vocês são nossos liderados. E segundo a medicina, a mãe de vocês não vai passar dessa data. E se isso acontecer, eu, líder, vou precisar de vocês, liderados, para suportar esse momento comigo. Então meu pai demonstrou ali, numa possibilidade de perda da esposa, que minha mãe está viva até hoje, para honra e glória do Deus que servimos, 38 anos depois daquela cirurgia, ela está viva até hoje, mas naquele momento ali, meu pai não tinha a menor noção de qual seria o resultado daquela cirurgia. Ele já demonstrou um controle emocional absurdo. Ele não chegou na frente dos filhos no desespero, no choro, nós estamos perdendo, corre lá para ver sua mãe que ela está morrendo. Nem um segundo ele fez aquilo. Tudo é sala de aula. Eu enxergo que eu não tive a oportunidade de fazer faculdade, então eu fiz a faculdade da vida. Eu aprendi na faculdade da vida que é tudo sala de aula. Qualquer situação que me acontece é uma aula que eu preciso tomar nota. Isso aqui eu quero para minha vida, isso aqui eu não quero para minha vida, isso aqui eu descarto, isso aqui eu levo. Então eu sempre cuidei das minhas emoções no mesmo caos. Porque você imagina, um garoto que encarou a fome, a miséria, a escassez e escolheu o livro ao invés de escolher o fuzil, já é gestão de emoção. Sim. Porque é mais rápido. No lugar onde eu nasci, o fuzil é muito exposto. No lugar onde eu fui criado, o tráfico é muito exposto. É muito sedutor a ideia. Eu nunca fui convidado ao tráfico por causa da minha postura. Eu costumo dizer que a sua postura determina até que convite que vão te fazer. Nunca me convidaram para fumar um cigarro de maconha, porque eu não dei esse espaço. Então é uma escolha difícil pra caramba? É, porque para desenvolver essa mentalidade que tudo é sala de aula, você tem que ter o cuidado que eu tive com a minha própria caminhada. Eu entendi que eu precisava ser o ator principal da minha própria caminhada. Eu não esperei alguma coisa acontecer para que eu acontecesse. Eu fui buscar conhecimento, eu fui me espelhar no meu pai. Isso é muito importante, porque sozinho e sem autorresponsabilidade você não consegue ter essa visão. Aí você de fato se perde pela falta de visão, não é pela falta de aula. Porque você fala, mas você foi fácil, você teve o seu pai. Tomara que você tenha a oportunidade de ser criado com o seu pai. Mas se você entender a sala de aula da maneira que eu entendi, você consegue perceber a riqueza que tem naquele lugar e escolher a aula exata e o aprendizado exato que você vai levar para a vida e o que daquele lugar não te representa como objetivo de vida. Muito bom. Se você nasce munido de saúde plena, se você nasce numa condição adversa, independente de onde você nasceu, pode ter sido culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Agora, munido de saúde plena, se você morre na condição que você nasceu, aí foi escolha sua. Você precisa entender isso. Eu entendi isso muito rápido. Munido de saúde, porque tem situações e situações. Eu já vi garoto nascer em comunidade com um problema de saúde que não tem como. Aí, no caso dele, vai ser bem mais complexo. Agora, munido de saúde plena, você precisa entender a aula. Você precisa entender que se você morrer na condição que você nasceu, foi escolha sua. Você tem que entender isso. No Brasil, nos ensinaram a abominar quem alcança resultado. É meio que assim, eu adoro você, desde que você não alcance mais do que eu. Então, quando você nasce
no lugar que eu nasci, você já parte desse problema. O cara tá preparado. O cara tá preparado para crescer comigo jogando bola no campinho de terra. Ele tá preparado para ir para a escola pública comigo, merendar na mesma merenda porque a gente não tem comida em casa. Ele tá preparado para pegar um ônibus lotado comigo. Ele tá preparado para encher um carrinho de areia e eu carregar a areia dentro da obra porque constrói a mansão do Diego. Mas ele não tá preparado para encher o mesmo carrinho de areia e se descobrir que a mansão é minha. Porque na mente dele eu alcancei mais do que ele. Ele não tá preparado. E você precisa saber disso. Ele nem tem culpa de não estar preparado não, porque isso é herança de geração a geração. A vida aqui embaixo pode ser um caos, nada de justiça, ou quase nada de justiça, mas Deus, meu parceiro, se você plantar, você vai colher aquilo que você plantou. Na hora dele, na hora que for sua vez, ninguém toma o seu lugar. Não tem alguém que chega atrasado ou chega adiantado, é tudo no tempo dele. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhar-vos, porém, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que no seu tempo ele venha exaltar. Então, se você tiver a fé que eu tenho e a lealdade que eu tenho para plantar aquilo que eu quero colher, você vai colher. Talvez você não colhe na velocidade que você quer, mas você vai colher. Segundo, não esquecer de ser grato ao degrau que você está. Seja lá qual for a vida. Então eu preciso ser grato ao degrau que eu estou e estar de olho no próximo nível. Porque a vida ela tem uma precisão cirúrgica em punir o ingrato e deixar ele naquele degrau ou jogar ele escada abaixo. Se ele não é grato ao que ele tem, ele não é digno de ter mais do que aquilo. O partilhar. Eu costumo dizer que o doar desbloqueia o receber. A vida tem uma precisão cirúrgica em desbloquear o receber daquele que doa. Tente entender a sua família. Se ela tem alguém que sirva como referência para você, deixa essa pessoa saber que ela serve de referência como você, assim como eu deixo meu pai saber. Agora, se na sua família não tem ninguém que te serve como referência, seja essa pessoa. Para que a partir da sua pessoa, naquela família tenha alguém que sirva como referência. Não espera acontecer em algum lugar para que você olhe, seja referência. Eu costumo dizer isso. O seu sonho tem que ser estar entre os melhores do planeta. Aí você me fala, mas eu não consigo estar entre os melhores do planeta. Então tenta estar entre os melhores do seu país. É muito grande, não dá para mim. Tenta estar entre os melhores do seu estado. Não dá nos melhores da sua cidade, não dá os melhores do seu bairro, não dá o melhor da sua rua, não dá o melhor da sua casa, não dá. Então você tem que ser esse cara. Para que outras pessoas tenham você como referência, o que faltou para você. Ninguém teve milhão na sua família, a partir de você, tente ter milhão. Ninguém leu na sua família, leia a partir de você. Ninguém creu na sua família, creia a partir de você. A partir da sua pessoa é que o mundo muda, não é se mudou antes de você, tem que ser a partir de você. Outra coisa é brilho no olhar em tudo que você faz. Sim. E eu falo com a galera, se o seu olho não brilha, você não passa a verdade para quem tá te vendo. E se você não passa a verdade para quem tá te vendo, você não consegue vender, e tudo é venda. Você tem que vender a habilidade de jogar bola, o médico tem que vender a habilidade de fazer uma cirurgia, o advogado tem que vender a habilidade de resolver uma causa, é tudo venda. E se você não tem brilho no olhar, você não consegue vender. Porque o cara que alcança resultado extraordinário não é o que vende mais, é o que suporta mais não. Se você não consegue suportar não, você não consegue alcançar o extraordinário. O jogo do extraordinário não tem a ver com sim. Então, suportar os nãos é um dos grandes segredos de quem alcança o extraordinário em qualquer área. E qualquer pessoa que alcançou o extraordinário fez isso vendendo. E as pessoas não percebem isso. No Brasil, se colocou na mente das pessoas que o vendedor é um cara que tentou de tudo na vida, deu errado em tudo e por isso ele trabalha com venda. E é mentira. Quem deu certo, vendeu para dar certo. E quem está trabalhando com venda, propriamente dito, vendendo uma camisa, uma caneca, uma caixa, uma água, ele está na profissão das profissões. A única que não vai envelhecer. Porque eu sempre falo que não é o que a vida faz com você, é o que você faz com o que a vida fez com você. Sim. Então, a soma dos limões que me jogaram, eu fui fazendo limonada. Não interessa se você vai na velocidade da asa da águia ou na lentidão do passo da tartaruga. A arca não vai fechar antes de você entrar. Se você tiver esse nível de fé, você vai seguir sua caminhada, independente da velocidade do seu passo. Plantando e cultivando, até o dia da promessa se manifestar na sua vida. Não gira não, capota. O mundo não gira, capota. Voe, mas não perde a conexão com o lugar onde você veio, não. Começar é difícil, Diego, mas recomeçar é muito mais difícil que começar. Principalmente quando você joga a caixa de isopor fora. Porque no Brasil nós temos a ideia de que tem uma galera que acredita, é 1 em 1 milhão que consegue. Não vai acontecer todo dia. E o que eu falo com a galera é o seguinte, olha, primeiro não é verdade que é 1 em 1 milhão. Mas vamos imaginar que seja verdade, você tem que lutar para ser esse 1 desse milhão. E se no milhão que eu lutei, se eu fui o 1 desse milhão, no próximo milhão seja você. Não fica punindo ou tentando diminuir o mérito de eu ter conseguido, falando que é 1 em 1 milhão, porque senão você vai te tirar do jogo. O Rick já ganhou o jogo, é 1 em 1 milhão, foi ele. Não, eu fui o 1 no meu milhão, jogador. Então, se no próximo milhão seja você. Se não vai ser o milhão nesse próximo, no outro milhão seja você. Não perde a chance de ser esse 1 em 1 milhão. Agora, tem o comprometimento de falar, cara, no próximo milhão vai ser eu. Se for 1 milhão, sou eu. Se for 2 milhões, sou eu e mais 1. Se for 10 milhões, sou eu e mais 9. Mas eu vou ser um desses caras. Porque o dia que a galera entende que dá pra ser esse cara ou um desses caras, você para de culpar o sucesso do outro, falando que é 1 em 1 milhão, que só conseguiu por causa do Flávio. Cara,
Eu consegui porque eu tive coragem de dar um tapa na mesa, porque é o que nós acabamos de falar do Flávio. O Flávio é um cara muito importante na minha caminhada, mas pro Flávio me ver, eu tive que dar um tapa na mesa. Sim. Se eu não dou um tapa na mesa, o Flávio ia passar uma vida sem me ver. Claro, com certeza. Então, pode sim ter muito do Flávio na minha caminhada, mas se eu não dou meu tapa, eu não chego. Então dá o seu tapa na mesa aí e esteja preparado pro que virá depois do seu tapa na mesa.